Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $104.800. Bitcoin continua indeciso, consolidando bem acima do 100k. Porém, a gente não tem força também para romper o 107, muito menos a máxima histórica. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas, em especial com a abertura do S&P 500 dos futuros e também nos próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui hoje falando um pouco sobre o que está acontecendo no longo prazo no Bitcoin, tá? Então a gente vai relembrar aqui o semanal do Bitcoin e também das bolsas americanas, as bolsas brasileiras. Quero falar um pouco sobre o nosso dólar, que enfim está tendo uma quedinha aqui abaixo dos 6. E depois a gente vai para uma análise de sentimento, falando um pouco sobre a situação atual e onde as instituições estão tentando segurar o preço, tá bom? Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa falar aqui é sobre o Bitcoin no semanal. Tá? E a situação no semanal do Bitcoin, para mim, é interessante, tá? A gente está para fechar aqui um dos melhores fechamentos da história, pelo menos quando a gente olha o ponto que o preço vai fechar. Se a gente fechar acima dos $104.400, a gente teria o melhor fechamento da história do Bitcoin. Então não tem como falar que a situação é ruim, digamos assim. A gente não tem muito volume nesse semanal, ou seja, me parece bem improvável a gente ter formado um topo muito importante aqui. O que a gente está vendo, na minha opinião, é mais um topo local para a gente continuar subindo, tá bom? A mesma coisa serve para o S&P 500, tá bom? O S&P 500 teve o melhor fechamento da história. O Nasdaq também teve o melhor fechamento da história. Então tá muito parecido, né, cara? Você repara, todas fechando um pouquinho acima dos melhores fechamentos que era ali no começo de dezembro. Então eu acho que a situação é boa aqui quando a gente analisa o semanal, tá bom? Quando eu olho para o diário, mesma coisa, tá bom? No diário me parece muito claro um padrão de continuação da alta que foi rompido para cima, a gente retestou e nesse momento, ó, a gente já testou o rompimento, estamos bem acima dessa região dos $100.000, o que para mim é um bom sinal, tá bom? Enquanto o Bitcoin estiver acima dos $100.000, eu acho 99. Quando ele estiver acima dos 99, eu acho que a situação é extremamente confortável, com uma maior probabilidade clara da gente continuar subindo, tá bom? Se a gente perder esses $99.000, cara, seria um mau sinal no curto prazo, tá bom? Inclusive, eu continuo com o meu long junto com os membros aqui na região dos $92.000, $93.000, e a ideia é, caso a gente rompa esses 99, caras, feio, a gente deve sair num stop gain aqui, garantindo um lucro, tá bom? Porque o rompimento desses 99 deve levar a gente para retestar o fundo aqui dessa consolidação abaixo dos 90 de novo. Ao mesmo tempo, a gente olha para zonas de resistência acima. Então, o rompimento dos 110, caras, o Bitcoin rompendo ali até onde ele vai, 120, 130, não sabemos, justamente porque a gente estaria entrando em território inexplorado, digamos assim, né? E a partir daí, a gente não tem que ficar fazendo essas projeções de futuro, a gente precisa analisar o dia a dia para quando muitas pessoas comprarem, provavelmente a gente está formando um topo importante, tá bom? Então, o que a gente vai estar de olho? Se romper esse 110 aqui, a gente vai olhar para compras no mercado. Se a gente começa a ver no diário muita gente comprando, é onde eu quero realizar lucro nos meus investimentos ou nesse meu position trade junto com os membros no Bitcoin, tudo bem? Por enquanto, cara, eu não vejo grandes motivos assim para a gente realizar. Eu ficaria mais de olho caso a gente tivesse mais de bilhão aqui de compra no mercado. Mais de 1,5 bilhão, igual a gente teve alguns candles aqui num passado não tão distante, tá bom? É onde eu estaria de olho. Outro ponto importante que eu tenho que falar com vocês é em relação ao dólar, tá? O dólar está caindo no mundo todo, tá bom? O DXY, ele deu uma despencada, estava acima dos 110 aqui, ó, chegou a cair quase 3%, o que é muito bom, isso é bom para ativos de risco, então é normal que um DXY caindo, tanto o Bitcoin quanto o S&P quanto o Nasdaq vão para cima, tá bom? Outro ponto importante aqui que eu destaco para vocês é o nosso dólar mesmo, né? Quando a gente olha para o nosso dólar mesmo, vocês podem ver que ele também corrigiu, né? Corrigiu bem mais, digamos assim, mas é também porque tinha subido bem mais, né? Então é uma correção de 6% aí. E você vai me perguntar, Pablo, é o momento de comprar dólar, cara? É o momento de comprar? Então, né? Eu acho que nesse momento a gente pode discutir sim duas possibilidades. Se você tá sem caixa em dólar nenhum, cara,
eu sim traçaria este FIBO aqui desses fundos dos 5,37 e veria que abaixo dos 5,95 é sim zona de compra no médio prazo em dólar, tudo bem? Então se eu tivesse 100 caixa em dólar, eu sim estaria comprando nessa região. Não é o meu caso, eu tô com mais caixa em dólar do que caixa em real, então eu tô tranquilo, não sou tão de olho para comprar. Se você, como eu, também está com bastante caixa em dólar, eu olharia para traçar outro FIBO. E aqui você teria duas opções. Ser o mais conservador possível, traçando dos fundos lá de julho de 23. A partir daí a gente veria uma compra em abaixo dos 5,69. Tudo bem? Então seria onde eu particularmente, que já tenho um caixa em dólar, estou mais de olho. Será que vamos chegar lá? Não tenho nem ideia. Não é nosso papel tentar prever futuro de dólar aqui. O nosso papel é somente comprar dólar quando a gente tem uma boa relação risco-retorno, tá bom? Para quem não tem dólar, para quem está sem caixa em dólar, eu acredito que essa relação risco-retorno já existe. Para você como eu, que já tem caixa em dólar, abaixo dos 5,69. Tudo bem? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês são as altcoins, né, cara? Você continua vendo essa dominância elevada, né, cara, os próximos dos 59 ali. Então você vai me perguntar, Pablo, isso é bom ou ruim? Cara, sem sombra de dúvida que isso é bom quando a gente pensa no longo prazo, tá bom? Por quê? Porque isso mostra a racionalidade do mercado. Se todo mundo estivesse correndo para as altcoins, tivesse uma festa, provavelmente a gente estaria próximo de um topo importante. Não é o caso, caras. Se a dominância está lá em cima, o mercado está racional. Então falar que a gente fez um topo muito importante, que a gente vai ficar meses sem conseguir subir, para mim não faz o menor sentido. Essa não é a principal probabilidade. A dominância me mostra isso de maneira muito clara. Outro ponto que me mostra de maneira muito clara isso é a análise de sentimento, né? Quando eu olho para o sentimento aqui, eu só tenho pontos positivos, basicamente, tá? Repara que quando a gente pega no 4 horas aqui, o preço está meio consolidando, né? Em quedinha desde as máximas históricas ali dos 110 mil. Olha o que o Open Interest está fazendo. Está caindo, né? Então não tem interesse pela queda, caras. Outro ponto importante, um long short ratio abaixo de 1, que mostra que tem muitas pessoas shortando no mercado, divergência bullish no CVD, né? Então, o que é um long short rate? A proporção entre longos e shorts. Se está abaixo de 1, quer dizer que tem mais pessoas shortando no mercado, ou seja, apostando na baixa. Se a maioria está passando na baixa, a maior probabilidade é que a gente suba. Outro ponto muito importante, CVD, cumulativo volume delta, mostra a diferença entre compras e vendas a mercado e plota numa linha. Tem mais pessoas vendendo. Tá tipo na mínima histórica esse indicador, caras. Então é um ótimo sinal. E vocês ficam brincando comigo que eu só falo desse indicador, mas cara, esse indicador foi um dos indicadores que fez a gente estar certo desde os fundos dos 20 mil dólares, quando a gente estava lá depois dos fundos de novembro de 22, de 23, caras. Desde março, a gente vem falando com vocês que a gente estava tendo divergências bullish. Então, esse indicador, apesar de ser um indicador de longo prazo, é um indicador que nos mostra claramente que ainda estamos em bull run, igual foi da última vez. Na bull run, a maioria do mercado fica vendendo a mercado. No bear market, eles compram a mercado. Tudo bem? Então, ainda não tem nenhum motivo pra gente falar que acabou a bull run, qualquer coisa desse tipo. A maior probabilidade claramente não é essa pelos nossos indicadores, ok? Outro ponto importante que eu posso destacar são ordens de instituições, tá? Então, primeiramente, olhando nos futuros. Cara, uma pressãozinha ali no 108 e no 103 e 700. Depois ali nos 100 mil dólares. Mas pouca coisa, tá? 107 mil dólares aqui. Me parece... 107 principalmente, tá? Passar do 107 é o mais importante no curto prazo. Tá bom? Passando do 107, eu imagino que a gente vai ver máximas históricas bem rapidamente, porque não tem nada segurando lá no 110. Quando eu olho no spot aqui, aí aparece um pouco mais de ordem, tá bom? Principalmente ali nessa região do 110 mesmo, tá? Então 107 no curto prazo, 110 no médio prazo. Já compras, caras, tem uma pressãozinha aqui no 102, no 101, mas principalmente ali no 100 também, tá? Então, assim, quer dizer, eu vejo uma situação confortável para o Bitcoin, eu acho que a situação é boa, eu acredito que a maior probabilidade é a gente romper para cima essa semana, tudo bem? Outro ponto importante para finalizar, abertura da S&P 500 daqui a pouquinho, tá bom? Dos futuros, vamos ver como que vai ser essa abertura aí às 7 horas. Se abrir subindo é um bom sinal para o Bitcoin, se abrir caindo seria um mau sinal, tá bom? Se tiver muita volatilidade, eu volto aqui mais à noite para a gente fazer uma atualização. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.